E hoje pela manhã a cristandade começou a comemorar, celebrar, hoje pela manhã a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós pensamos na meditação sobre esse assunto hoje pela manhã. E nessa semana é que nós estaremos relembrando o Senhor Jesus, o último tempo dele com os seus discípulos, Jesus sendo preso, Jesus sendo levado de um lado para o outro e por fim Jesus sendo crucificado. Mas a Bíblia nos diz que no terceiro dia Jesus ressuscita e ele volta a se encontrar com seus discípulos, agora não mais preso ao tempo, mas com liberdade para se locomover de um lado para o outro, de poder entrar em ambientes fechados, sem que abra a porta para ele entrar. Então Jesus passa a ter uma nova vida. E é isso que nós aprendemos através do batismo, não é? É isso que nós aprendemos. Na ressurreição de Jesus, nós morremos com Jesus. Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando ela é batizada e ela é mergulhada, ela morreu com Jesus. Jesus foi para o túmulo. E quando nós aceitamos a Jesus e somos batizados, nós morremos com Jesus. Mas quando somos levantados da água, nós ressuscitamos para uma nova vida, da mesma maneira como Jesus ressuscitou dos mortos. E passamos a ter uma nova vida como Jesus também passou a ter. Depois de ele ter carregado os nossos pecados. Ele não teve pecado, mas carregou os pecados de cada um de nós. Mas eu quero ler com vocês 2 versículos da Bíblia, que está em Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34. Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, outros evangelistas dizem Gólgota, e Gólgota significa caveira, ali o crucificaram. Deixa eu ler nessa versão que está ali, né? Ali o crucificaram, é a versão que eu estou usando aqui. Ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sorte sobre elas. Senhor Deus e Pai, que nesse instante a tua palavra, que é a verdade, que fala da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, daquilo que Jesus realizou ali na cruz do Calvário, que a tua palavra possa impactar o nosso coração, a nossa vida de tal maneira, que haja, nosso Deus, um compromisso de cada um de nós contigo, daqueles que já aceitaram a Jesus, o compromisso de continuar adorando ao Senhor e vivendo para testemunhar de Jesus através da sua vida em qualquer lugar. E aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, que estão no nosso meio, ou aqueles que estão ao alcance da multimídia, que o Senhor, ó Deus, possa falar aos seus corações, possa também levá-los a reconhecerem quem são e o que podem ser através de Jesus. Que a tua obra seja feita para o louvor do teu nome. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. O Senhor Jesus, os 4 evangelhos falam sobre a crucificação de Jesus. E a Bíblia nos diz que quando Jesus foi crucificado, 2 homens também foram crucificados ao lado de Jesus, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O texto que nós lemos nos mostra isso.
para mostrar que a humanidade também está dividida com relação à obra que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. E a primeira pergunta que esse texto nos levanta é: de que lado você está com relação a essa divisão? Os evangelhos mostram que um zombava de Jesus, dizendo: olha, desce da cruz, salva a ti e a nós também. Ele estava zombando de Jesus. Mas o outro diz: olha, nós somos culpados, você não deve agir dessa maneira para com ele. Então a humanidade também, diante do sacrifício de Jesus, ela está dividida. E de que lado você está? Você está do lado daquele que zomba do sacrifício de Jesus? Ou você está do lado daquele que reconhece que Jesus não deveria estar ali, naquele local, naquela situação, mas ele estava ali porque ele ama o ser humano? E não somente isso, mas esse que não zombou de Jesus, ele orou dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E eis que Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. De que lado você está? Você está do lado das pessoas que até hoje têm zombado do sacrifício que Jesus realizou lá na cruz do Calvário? E quantos zombam? E certamente você, que é crente no Senhor Jesus e tem procurado testemunhar de Jesus, algumas pessoas, elas são zombeteiras diante da mensagem que você tem apresentado de Jesus tendo morrido na cruz em favor daquela pessoa. Não é verdade? Mas alguns acabam reconhecendo verdadeiramente Jesus morreu por causa do pecado da humanidade. E quando falamos de maneira muito clara com essa pessoa, ela acaba reconhecendo que de fato ela é pecadora, que Jesus morreu por ela. Então o texto já nos mostra isso, que quando Jesus foi crucificado, um estava à sua direita e o outro à sua esquerda. De que lado você está de Jesus? À direita de Jesus ou à esquerda de Jesus? Qual é a sua posição? Qual é a escolha que você tem feito ou já fez com relação à pessoa bendita de Jesus? Mas o texto ele continua dizendo para nós, Jesus porém dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O interessante, o Senhor Jesus, enquanto estava andando entre os homens, ele perdoou os amigos e os inimigos. Ele perdoou a todos. E agora na cruz, Jesus também tem uma palavra de perdão. Ele volta para Deus, para o Pai, e diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão sempre acompanhou a Jesus, e Jesus agora estende o perdão, não somente àqueles dois que estavam ali na cruz, mas à humanidade que eles representavam também ali na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque não foram somente aqueles dois, mas quantos naquele momento em que Jesus estava carregando a cruz zombaram dele? No momento em que Jesus estava na cruz, quantos zombaram dele? E Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amados, a questão do perdão é uma questão tão séria na nossa vida. E o que Jesus fez ali na cruz do Calvário foi para ensinar a nós que nós também devemos ter a mesma atitude. Nós devemos perdoar os nossos amigos, e os nossos amigos, de vez em quando, eles fazem coisa que nós não gostamos. Eles têm atitude que nos ferem,
nós devemos perdoá-los, mas aquelas pessoas que são nossas inimigas, que elas muitas vezes gratuitamente acabam nos ofendendo, a mesma atitude nós devemos ter. Perdoar aquela pessoa que ela intencionalmente acabou prejudicando a nossa vida. Essa atitude nós devemos ter, porque se nós temos a Jesus, e Jesus lá na cruz perdoou as pessoas, nós não podemos perdoá-las? Nós devemos perdoá-las. É fácil? Não é fácil. Para Jesus foi fácil? Foi fácil, em certo sentido. Mas ao mesmo tempo não foi fácil. Porque quando Jesus estava lá no Getsêmani orando, ele orou para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. As ofensas nossas que estavam para cair sobre os ombros de Jesus, enquanto ele estava no Getsêmani, foi algo pesado, algo difícil. Mas Jesus orou dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. No entanto, seja feito a tua vontade, como tu queres. Essa deve ser a nossa atitude. Pai, eu preciso perdoar. Está machucando, está difícil, não é fácil. Mas, Pai, ajude-me a ter a mesma atitude que Jesus teve ao perdoar os seus inimigos, lá na cruz do Calvário, sofrendo terrivelmente. E ele teve a hombridade de chegar diante do Senhor pedindo perdão. O meu sofrimento é muito menor. Não é? Por mais que você sofra porque alguém te ofendeu, esse sofrimento é ficha pequena diante do sofrimento que Jesus teve. Por esse motivo, você jamais poderá dizer: é porque você não sabe o tanto que aquela pessoa me ofendeu. É por isso que você diz que é para eu perdoá-la. Você não sabe. Eu não sei. Mas eu sei que diante do sofrimento de Jesus, por causa das ofensas da humanidade, não é nada aquilo que eu e você poderemos estar sofrendo. Por esse motivo, nós precisamos aprender com Jesus a perdoar. Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E é verdade. Às vezes uma pessoa nos ofende porque ela acha que ela precisa ser superior a nós. E por esse motivo que ela tem aquela atitude ruim para conosco. Ela não sabe que ela está se prejudicando também. Ela não tem consciência da extensão que aquela atitude dela é para ela própria e para a pessoa a quem ela está ofendendo. Por esse motivo, nós precisamos ter a mesma atitude de Jesus. Pai, perdoa. Ela não sabe o que faz. Perdoa. Foi a atitude que o Senhor Jesus teve para conosco. Foi uma atitude de humildade. A atitude de Jesus. E para nós podermos entender a profundidade do sacrifício de Jesus por nós, nós precisamos, com o coração humilde, ler o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Lá está escrito: aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Quem, amados irmãos? Quem? Jesus. Ele não conheceu o pecado. Ele não viveu no pecado. Ele não praticou o pecado. Mas a Bíblia continua dizendo: ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus assumiu o meu lugar.
Jesus assumiu o seu lugar. Éramos nós que deveríamos estar sofrendo as agruras do pecado. Mas Jesus assumiu, ele se fez pecado por nós, em nosso lugar. Para quê? Para que nós possamos ser feitos justiça de Deus. Em outras palavras, Jesus assumiu nosso lugar. A justiça que Deus deveria fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida, por causa dos pecados, Jesus assumiu. Aquilo que nós deveríamos sofrer por causa do pecado, Jesus sofreu. Então, por esse motivo, o texto bíblico está dizendo, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero dizer o seguinte, essa justiça de Deus foi feita não somente para os crentes do Senhor Jesus. Ela foi feita para todo ser humano. Para o ladrão, para a prostituta, para o traficante de drogas, para o viciado no álcool, para todo tipo de pecador. A justiça de Deus foi feita para todos. Mas o interessante é que a palavra de Deus, ela vai mostrar, vai deixar bem clara para nós, que para que nós alcancemos essa justiça de Deus, nós precisamos em primeiro lugar reconhecer que nós somos pecadores. Jesus morreu por mim na cruz. Eu sou pecador. Era eu quem deveria estar lá, mas ele assumiu o meu lugar. Então, para que nós, nele nós sejamos feitos justiça de Deus, em primeiro lugar, você precisa reconhecer que é pecador. Se você não reconhecer essa justiça de Deus, ela não será colocada como crédito para você. Você continuará sendo devedor. Além de você reconhecer que é pecador, você precisa confessar para Deus que você é pecador. Senhor Deus, eu pequei contra o Senhor. Precisa falar de maneira clara. Você falar para Deus isso. Eu sou um pecador. Ao você fazer isso, você pode se arrepender dos seus pecados. Senhor Deus, o que eu fiz foi terrível. O que eu estou fazendo é terrível. O que a minha vida faz é terrível para o Senhor. Senhor Deus, me perdoa dos meus pecados. E a Bíblia deixa claro que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De tal maneira que quando, após ter aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da vida, quando Deus olha para você, Deus não vai vê-lo mais uma pessoa que deve sofrer as consequências do pecado. Ela vai ver o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, realizado lá na cruz do Calvário. É por esse motivo que nós não podemos ter as mesmas atitudes que uma pessoa que não tem a Jesus tem. Por exemplo, nós muitas vezes queremos agir como o padrão que o mundo tem trazido para nós. Ficamos defendendo coisas que o mundo defende e que aqueles que defendem, eles mesmos, acabam não tendo condições de ver aquilo. Preconceito, não, mas isso é preconceito. Isso é discriminação. Ora, quem é que não discrimina? Quem é que não tem preconceito? Agora, por que razão nós devemos, nós que temos a Jesus, querer levar alguém à barra da justiça por causa dessas questões? Jesus já pagou o preço da ofensa que aquela pessoa nos fez ou está nos fazendo.
Se eu aceitei a Jesus, isso está acertado diante de Deus. Eu já fui perdoado. Eu estou indo para os céus. Aquela pessoa que está agindo assim para comigo, aquela pessoa ainda não conhece o amor de Deus. Ela não conhece a justiça de Deus. Por esse motivo ela age assim, mas eu não devo agir. Eu não devo dar o troco. Quando nós perdoamos, a Bíblia nos diz que nós temos que andar a segunda milha. A Bíblia diz que eu devo dar a outra face. Meus amados irmãos, quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, quando nós andamos a segunda milha, quando nós damos o outro lado, nós estamos dizendo a mesma coisa, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas quando nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, quando nós queremos que a coisa aconteça de maneira que nós sejamos reconhecidos os tais, nós estamos nos colocando na mesma situação daquela pessoa que ainda não aceitou a Jesus, e pelo fato de não ter aceitado a Jesus, ela tem essa atitude para conosco. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa deve ser a nossa atitude. É assim que nós devemos agir. Nós devemos chegar diante de Deus e pedir que Deus perdoe aquela pessoa, e nós também devemos perdoá-la. Essa atitude nós devemos ter. O perdão, ele começou para nós como demonstração daquilo que nós devemos agir com relação ao perdão lá na cruz do Calvário. Lá na cruz. Aí eu volto a dizer para você, aquilo que você está sofrendo, aquilo que eu estou sofrendo, é pequeno diante do que Jesus já sofreu, para poder me perdoar. E por outro lado, e eu não sou nada bonzinho, não sou não. Você não é nada bonzinho também. Não adianta você querer exigir que a coisa seja feita, a justiça seja feita, porque eu não sou nada e você também não é nada. Diante da cruz de Jesus, nós dependemos totalmente do perdão de Deus diariamente. Porque se não fosse o sacrifício de Jesus lá na cruz, meus amados, nós jamais seríamos perdoados. Mas louvado seja Deus, porque quando aceitamos a Jesus, o que Deus olha, quando Ele olha para nós reconhecendo que somos pecadores, arrependidos, pedindo perdão, Deus vê a Jesus e não a nós, vê o perdão de Jesus e não a nós. A ceia do Senhor nos leva a entendermos isso. Essa semana que a humanidade está vivendo com relação ao aprisionamento de Jesus, com relação ao sofrimento de Jesus, à crucificação de Jesus, deve nos levar a entender isso, e a vivermos isso, e a praticarmos essa verdade. É isso que esse texto nos mostra. Mas somente a graça de Deus é capaz de nos levar a isso. Porque a Bíblia nos diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que vivamos essas verdades. Eu e você precisamos ser educados diariamente pelo Evangelho do Senhor Jesus. É por isso que você precisa ler a Bíblia, é por isso que você precisa vir na igreja, você precisa aprender das pessoas que estão ensinando aqui na escola bíblica dominical, no culto de quarta-feira, no culto de domingo à noite, você vir nos encontros de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes e juniores, para poder ser educado. Porque nós temos a tendência de sermos sem educação, mesmo depois de termos aceitado a Jesus.
E nós temos que continuar andando na graça e pela graça, para que nós possamos aprender a perdoar como Jesus perdoou. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que Deus nos ajude, para que cada um de nós também possamos aprender a perdoar, para que o perdão se torne uma realidade na nossa vida, e para que nós também possamos estender o perdão àqueles que ainda não aceitaram a Jesus. E se você não aceitou a Jesus nessa noite, você também pode entregar seu coração para Jesus, porque Ele morreu na cruz em seu favor, para ser o Salvador da sua vida. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito e eterno, nós somos muito gratos ao Senhor, porque Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele nos perdoou. Potencialmente toda a humanidade está perdoada. Mas, para que o perdão se torne uma realidade em nós, precisamos reconhecer o nosso pecado. Precisamos confessá-lo a Ti. Precisamos pedir perdão ao Senhor. E quando isso acontece, louvado seja o Teu nome, os nossos pecados são perdoados e nós nos tornamos limpos diante de Ti. Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, trabalhe em seus corações e os ajudem também a alcançar o perdão de Jesus e a também estender o perdão, porque a falta de perdão tem desgraçado a vida da humanidade. As pessoas têm vivido na miséria espiritual, de alma, por falta de perdão. Então, ó Deus, faça isso na nossa vida e na vida daqueles que ainda não têm a Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Amém.